Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Este é um programa que acontece quando no Egito estão reunidas as nações do mundo para debater as alterações climáticas. É mais uma conferência do clima, a COP27. Debatemos agora o ambiente, as alterações climáticas no contexto do mês da Ciência e Educação da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E esta semana colocamos uma pergunta: como educar para as alterações climáticas? Um tema que tem sido alvo de muitas campanhas de informação, mas também de desinformação, que passa muito pelas escolas, pelos mais jovens e pela divergência política. Os nossos convidados são o presidente da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, Joaquim Ramos Pinto, e o biólogo marinho João Correia, doutorado em Biologia e professor na Escola Superior de Tecnologia do Mar. João Correia e também Joaquim Ramos Pinto, bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. É um gosto recebê-los aqui neste programa. Vamos começar por enquadrar as alterações climáticas no contexto da educação ambiental, sendo que, Joaquim Ramos Pinto, esta ideia de uma educação ambiental hoje em dia, no ano de 2022, deve ser vista na perspectiva também de um certo avanço que houve nesta matéria. É muito diferente falarmos hoje de educação ambiental do que no início do século, onde de facto houve uma geração criada nesse contexto de educação ambiental e provavelmente torna mais fácil todo o trabalho da educação ambiental. Qual é a sua perspectiva? Sim, ainda bem que coloca esta questão, porque efetivamente esse tem vindo a ser o trabalho da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, que é focar mais o âmbito da educação numa perspectiva crítica, numa perspectiva de cidadania e eu diria não tanto, mas também olhando para as questões da conservação. Isto é, quando coloca a questão de que há 50 anos a educação ambiental focava-se mais para as questões do conservacionismo, portanto para a conservação da natureza. Hoje também olhamos nesse foco, naturalmente, até porque a perda da biodiversidade leva-nos a que tenhamos que ter atenção à conservação da natureza, mas hoje, ou a evolução, como referiu, ou a adaptação às questões que a sociedade nos traz para debater, para conseguirmos confrontar o que são a crise ambiental, a crise climática, naturalmente que temos que ter uma educação ambiental do ponto de vista crítico e político, uma educação ambiental em que nos leva, nós cidadãos, e os jovens em particular, tem sido também o nosso foco, de uma consciência democrática e também uma perspectiva cívica, de forma a que possam atuar e não só sensibilizar. Portanto, estamos aqui perante a necessidade de mobilizar a sociedade, de responsabilizar individualmente para um compromisso coletivo. E do ponto de vista da atuação, já que coloca esse verbo, atuar, aquilo que tem observado está em linha com aquilo que era esperado? Nem sempre as formas de atuação são totalmente bem vistas na sociedade. Uhum. Sim, não são bem vistas de alguma forma na sociedade e também a nível político. Muitas vezes o trabalho que é desenvolvido pelos movimentos ambientalistas, pelas associações, mas também pelos jovens quando querem manifestar as suas preocupações e quando querem dizer que estão prontos e disponíveis para colaborar, muitas vezes entende-se nas políticas de períodos de 4 anos que este trabalho de aproximação, este trabalho de compromisso para as soluções possa ser um impedimento de se conseguirem algumas ações do ponto de vista dos decisores políticos que poderão contrariar o ritmo das suas decisões. E isto é muito importante porque pode não, na minha perspectiva, tem desmobilizado a sociedade, tem desmobilizado os jovens, porque o esforço e o trabalho que se pretende empreender para essa colaboração, para esse trabalho de procura de respostas em conjunto,
trazer os jovens e a sociedade para os processos de decisão, não tem beneficiado efetivamente esta ação e esta mobilização para a ação. Sim, mas esse é um outro ponto relacionado com a mobilização de jovens. Já volto aí. Agora gostava de ouvir a perspectiva de João Correia, um biólogo marinho, que eu sou trabalho também, com a sua perspectiva em relação à forma como é hoje fácil ou difícil fazer educação ambiental e do ponto de vista do ativismo, digamos assim, se passamos por um momento de menos criatividade ou a criatividade está lá e não é bem recebida, digamos, pela sociedade ou pelos atores políticos. Sim, muito bem. Bem, muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco. Este tema é apaixonante e a resposta é tudo menos fácil. Vamos ver. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Eu neste fim de semana estive na Disney. Fui a uma conferência e lá estive. Estamos a falar com a família e tal. Estamos a falar de um sítio que os bilhetes, dependendo de várias variáveis, mas 100 euros por bilhete, estavam lá 100 mil pessoas a gastarem dinheiro à doida, pacotes de pipocas a 6,5 euros, etc, etc. Portanto, estamos a falar ali de um sítio que se calhar recebe ali 20 e tal ou 30 milhões por dia. Ora, porquê é que eu estou a dizer isto? Porque a humanidade, por motivos variados, que poderíamos estar agora aqui horas a debatê-los, foi nesta direção de existimos nós, europeus, América do Norte, Austrália, Japão, enfim, e o resto, que nós vivemos nesta vida opulenta e que parece quase obscena e mais uma vez, contra mim falo, acabo de regressar de um sítio que representa o expoente máximo do capitalismo exacerbado, mas com uma criança de 3 anos. Pois claro que lá fui para ver o sorriso dele. Mas como é que vamos educar a nossa sociedade para estar sensível ao facto de que, enquanto nós estamos nestas festas, nos jantares com os amigos, a comprar umas calças, uns sapatos, um telemóvel novo, agora vem aí a Black Friday e compramos uma televisão, apesar de termos uma televisão funcional lá em casa. Como é que vamos chamar a atenção de 1/3 do planeta para o facto de que os outros 2/3 estão aflitos para arranjar um saco de arroz, para que os filhos não nos morram nos braços? Não é? Temos crianças no Iémen a roerem os dedos, literalmente, porque não têm mais nada a comer. Choram e não se ouve, porque têm as cordas vocais demasiado secas para sair qualquer tipo de som. Portanto, não querendo de forma alguma estragar o momento e agradeço muito a oportunidade de estar aqui, mas o Joaquim tem um trabalho tremendo pela frente e eu trabalho há muito tempo com a Associação de Educação Ambiental e o grande desafio é este: como é que vamos pôr uma parte do planeta que vive desta forma luxuosa, que com todos os nossos problemas, temos dificuldades para pagar os impostos e agora o gasóleo está muito caro, temos os nossos problemas, que incluem, por exemplo, o Wi-Fi às vezes está demasiado lento e tal. Portanto, são os nossos problemas. E depois está todo um resto de um planeta que está literalmente a morrer à fome, com as ilhas no Pacífico a desaparecerem. Mas tem sido mais difícil ao passar dos anos? Eu diria que sim, porque eu dou aulas também e sou um chato do caraças, não? Eu falo nestas coisas a toda a hora e gosto de pensar que, portanto, o segmento a que eu dou aulas, ensino superior, malta de 20 e poucos anos, estão mesmo naquela força da idade que estão super sedentos por receber estas mensagens e estão ansiosos por poderem fazer alguma coisa pelo planeta e tal. No entanto, quando é que a pessoa prescinde de uma jantarada e essa massa encaminha... Ou seja, podem estar sensibilizados para o tema, mas introduzir isso nas suas rotinas é um passo diferente. Tremendo. Porque temos que ter a consciência de que isto não vai ao sítio enquanto nós... não quero usar uma expressão, enfim, deselegante como o mundo ocidental ou desenvolvido, enfim, quero afastar-me dessas expressões para não ser negativo para com o resto. Mas isto não vai ao sítio enquanto o nosso clube, digamos assim, não começar a fazer sacrifícios, tipo andar à chuva para não andar de carro. Eu sei lá, estávamos aqui o dia inteiro a dar milhões de exemplos, a encaminhar verba que nós gastamos, dinheiro, falando assim muito à bruta,
em vez de jantaradas e do telefone e da televisão e do frigorífico novo, se calhar encaminhar esse dinheiro para organizações legítimas e credíveis, obviamente, que efetivamente ajudem a resolver problemas no resto do planeta. Joaquim Ramos Pinto quer entrar aqui na conversa, não é? Sim, exatamente. Havia aqui 2 pontos fundamentais que eu considero importantes relevar. Uma é realmente essa situação de a sociedade estar sensibilizada. Os estudos já indicam que uma das principais prioridades de preocupação dos portugueses e da sociedade até europeia em geral e são as questões ambientais. No entanto, falta encontrarmos em conjunto, e este trabalho tem que ser em conjunto, tem que ser no dia a dia. Não podemos, a sociedade não pode ser chamada pontualmente para dar uma opinião, para contribuir com algumas iniciativas. Nós, no dia a dia, temos que ser capazes de encontrar espaços de participação da sociedade para encontrar soluções e para mobilizar a própria sociedade para essas soluções. Nós, como sabemos, o que está mais próximo de nós é aquele que nos é mais presente e mais querido. Portanto, nós precisamos de estar próximos com a natureza. Temos que proporcionar espaços de olhar, de observar, de propor e intervir. E não podemos ter políticas entre aspas, cegas, onde só alguns é que mandam no controle. Mas deixa-me aqui fazer aqui um contraponto, por agora em sentido contrário às vossas reflexões, também para espicaçar o debate. A verdade é que hoje temos mais gente provavelmente a reciclar materiais do que tínhamos, a verdade é que hoje temos ciclovias em muitas cidades do país e portanto a mobilidade suave existe um pouco por todo lado. Isso não quer dizer que está a haver alguma mudança, Joaquim? É relativo. Eu considero que, e os dados também apontam que temos vindo a decrescer do ponto de vista da separação dos resíduos, certo, que levarão à reciclagem. Também temos dados que apontam que começa a ser difícil de atingirmos os objetivos 2030 e de atingirmos as metas que estão definidas para Portugal no âmbito da gestão de resíduos. Portanto, esta é uma preocupação, se bem que nós sentimos dos anos 80 até hoje que houve um avanço, mas não houve um avanço consciente no sentido de que as pessoas sejam capazes de responder às necessidades. Isto é, eu tenho centenas e centenas de fotografias de ecopontos, de contentores de resíduos diferenciados, onde o lixo está fora do contentor, onde estão cheios e as pessoas deixam. Há aqui 2 problemas. Um é o problema político, ao nível da gestão, que não têm tido a capacidade em alguns municípios do país de educar, de trabalhar com as comunidades no sentido de que isto não se faça, e no outro, a questão da economia, a questão de gerir recursos financeiros reduzem o período de recolha ou a periodicidade de recolha dos resíduos, e estamos aqui num dilema, que é, não há recolha suficiente, como não há transportes suficientes. Eu vivo numa rua a 3 minutos da cidade de Aveiro, onde o transporte público não passa. Portanto, então se nós não temos transporte público adequado com as condições necessárias, nós dizemos assim, ok, temos feito ciclovias, mas de que forma é que se ajudam as pessoas a utilizá-las? De que forma é que temos propostas para que os jovens e as crianças vão para a escola em segurança? E só uma nota relativamente ao que diz, relativamente ao consumo. Sim. E que a sociedade tem realmente estado sensibilizada, que o colega disse anteriormente. Eu tenho uma filha, este ano foi estudar para a Alemanha, e ela mandou-nos uma fotografia da semana passada e diz, olha, encontrei aqui uma lojinha muito pequenina, mas onde nós podemos ir buscar roupa gratuitamente. Podemos deixar e podemos recolher. Olha o que eu já trouxe. Roupa e outros utensílios, trouxe algumas peças também para casa, a primeira vez que ela está lá, e ela diz-nos isto, há naturalmente
esta possibilidade dada para que as pessoas sintam a valorização do que para uns já deixou de estar usado, mas para outro é possível. Então nós temos que criar esta cultura e Portugal ainda não conseguiu. Então nós dizemos que temos evoluído. Óbvio, temos evoluído. Mas ainda falta qualquer coisa, não é? Ainda falta qualquer coisa. E para mim essa qualquer coisa tem a ver com o compromisso das políticas. Por isso a educação ambiental tem que ser muito mais de uma ação política. E o próprio o Conselho Nacional de Educação refere isso. Quando fez uma nota ao Governo sobre uma avaliação que faz sobre a educação ambiental, diz que tem que haver uma dimensão política e que ela seja assumida reconhecendo as articulações entre os problemas ambientais e as lógicas de crescimento humano, de crescimento económico. Sim. Portanto, nós temos efetivamente de que entender que estas questões têm que ser trabalhadas em conjunto. João Correia, chamou a atenção aqui na sua intervenção anterior a sua nota sobre o contacto com os seus alunos e estamos a falar em contexto de ensino superior. Dá-me ideia que há aqui alguma coisa que se perde à medida que os anos passam na educação dos jovens, ou seja, se provavelmente nos primeiros 4 a 5 anos de escolaridade alguns princípios básicos estão lá já há bastante tempo, há depois aqui talvez um intervalo onde as tecnologias entram na vida destes jovens que fazem com que cheguem ao ensino superior, alguma coisa se perca. Isto fará sentido na sua perspectiva? Sem dúvida. Mais uma vez, não querendo de forma alguma ser o chato, mas as redes sociais, internet, etc., tudo isso é absolutamente magnífico, mas veio também dar voz a uma quantidade de gente tonta e o que faz com que hoje em dia exista uma desinformação épica, como nunca na história da nossa espécie existiu. Ou seja, nós ao mesmo tempo temos no bolso uma maquineta que nos permite ter acesso à biblioteca de Alexandria, não é? Temos todo o conhecimento da humanidade está no bolso, no telefone. Como é que resolvemos isso? A questão é, se isso existe, que ferramentas poderíamos utilizar para combater esse problema? Certo, eu creio que seria, enfim, não sendo de forma alguma, quem me dera ter essa resposta assim mas tão pode linear. Ter pistas. Claro que sim, mas eu diria que é muito importante para já as pessoas a perceberem-se de que há um problema. Há muita gente que ainda não percebeu, mas muita mesmo, uma percentagem assustadora que não há um problema. E se me permitem, em 30 segundos, eu pinto aqui uma imagem que espero que ajude os indecisos, ou alguns teimosos e teimosas. Sim. Eu trabalho em pescas há muitos anos e julgo que ninguém duvida hoje em dia, que nenhuma pessoa lúcida se atreve a questionar o enxerto de pancada que os oceanos levaram nos últimos 50 anos, devido à pesca industrial e ao arrasto, e agora fala-se na exploração do mar profundo, na mineração, que nem vou abrir essa caixa de Pandora para não nos arrepiarmos. Mas pronto, ninguém duvida disso. Os principais estoques, o bacalhau, o espadarte, os atuns, etc., os clássicos, aqueles que ouvimos falar toda a hora, tiveram pancadas assim na ordem dos 80%, 90% e ninguém coloca isso em questão e ainda bem. Ora bem, por outro lado, as alterações climáticas, apesar da literatura científica ser praticamente unânime, 99 ponto não sei quantos %, de que há um problema sério causado pela atividade humana, quando vamos para as redes sociais temos tipo metade quase de pessoas que acham que isto é tudo cíclico e que não há problema nenhum. Ora, era aqui que eu queria chegar agora. Imaginemos o nosso planeta como uma bola de basquete e se embrulharmos essa bola de basquete em papel de celofane, aquele papel aderente, isso no fundo é uma imagem do nosso planeta e da sua atmosfera. A espessura da atmosfera é o equivalente. Agora imaginemos que desde a Revolução Industrial, há 150 anos, mais coisa, menos coisa, que começámos a tirar carbono do chão e a metê-lo na atmosfera. Começou por ser carbono sólido, carvão, depois passámos para o líquido, o petróleo, agora usamos também o gás, o gasoso. Estamos a falar de carbono que esteve parado no nosso planeta, no subsolo, durante milhões, centenas de milhões de anos, milhares de milhões de anos, e que estamos ativamente, há 150 anos, 24/7, a tirá-lo do chão e a pô-lo na atmosfera. A tal atmosfera de celofane finíssima, porque o nosso planeta é uma caixa fechada e a maior parte das pessoas não percebem isso. Tirando um ou outro rochedo que aparece de vez em quando, e que, enfim, as estrelas cadentes e tal, e que se desintegram na atmosfera, esta história é um sistema absolutamente fechado. Então, pensemos, 150 anos, e hoje em dia as estatísticas, e isso está mais que documentado em todo o lado, estamos a falar de 1.400 e não sei quantos milhões
de motores de combustão. Carros, caminhões, autocarros, navios, aviões, fábricas genericamente. Todos estes motores funcionam queimando o petróleo, basicamente. Portanto, tirando o tal carbono que esteve no chão durante milhões de anos e a pô-lo na atmosfera. Então está aqui. Como é que cerca de 4 milhões de barcos de pesca em 50 anos rebentaram os oceanos do nosso planeta, que constituem 2/3 da superfície do nosso planeta, e 1.500 milhões de motores de combustão há 150 anos, 24 horas, 7 dias por semana, sem parar, a tirarem carbono do chão e a pô-lo na atmosfera? Como é que isso não tem impacto? É preciso ser completamente tonto. Portanto, e as pessoas precisam de entender isto. E a partir do momento em que toda a gente entender, espera lá, de cada vez que eu dou a chave do carro, estou a contribuir para um problema. Até lá, temo eu que vai ser extraordinariamente difícil haver qualquer tipo de impacto, porque eu tenho estas conversas com amigos, etc., a toda a hora, e numa mesa de jantar de 8 pessoas, se calhar 3 acham, isso lá estão vocês, os ambientalistas, com sempre a mesma conversa. Portanto, há uma falta de entendimento destas questões que enquanto isto não chegar mesmo a toda a população, vai ser muito difícil. Joaquim, como é que se combate esta questão da desinformação e o papel das redes sociais, sobretudo quando trabalhamos com jovens? Eu diria que, pegando aqui na questão que levantou agora anteriormente uma companheira aqui de conversa, nós precisamos, as pessoas, os negacionistas e as pessoas que não querem, de alguma forma, por uma razão ou por outra, ver a importância que tem o papel de cada um de nós, da sociedade, da política, para enfrentar esta crise ambiental, ou reconhecer realmente que existe uma crise ambiental e, em particular, uma crise climática, é porque é preciso estarem e conhecerem e virem para o terreno, conviver e partilhar o conhecimento e as experiências. E é preciso que as pessoas conheçam o que se está a passar no país, nas nossas regiões e no mundo. E muitas vezes as pessoas não fazem, portanto criticam, vêm colocar uma opinião, é legítimo que possam ter uma opinião, mas é preciso discuti-la. E essas pessoas que normalmente dizem isto é de alguns e precisamos de avançar, a economia precisa de avançar, isto não pode parar e vocês querem de alguma forma travar, exatamente. Então, mas não se aproximam. E então nós, enquanto associação, realmente pedimos e estamos abertos a que todas as pessoas venham trabalhar connosco, venham colaborar em programas de voluntariado, em programas de debate. E essas pessoas não aparecem, geralmente mandam os comentários nas redes sociais. E o que acontece? A questão que coloca como é que nós fazemos e o trabalho que é preciso fazer ao nível das redes sociais. Penso que foi assim a questão. Exatamente. Nós, na Associação Portuguesa de Educação Ambiental, e também temos que trazer aqui os aspectos positivos, é importante, e eu sou muito apologista da visibilidade do trabalho, do bom trabalho, dos bons exemplos, das boas práticas. E temos tido a felicidade de trabalhar com muitas escolas, em redes de escolas, no âmbito de projetos europeus, projetos Erasmus e projetos LIFE e Agrande. São os 3 grandes fundos, programas que apoiam e o Fundo Ambiental, também programas da ASPIA. E estas possibilidades de trazermos os jovens e a partir das redes sociais, a partir de pequenos vídeos, curtos vídeos, poderem transmitir as suas opiniões, a sua visão, a sua perspectiva, como é que eles olham o ambiente envolvente, como é que eles veem propostas de solução. Isto é extremamente importante. Acha que há um problema de comunicação deste? Existe problema de visibilidade. Nós temos muito trabalho de comunicação feito e identificado nas escolas, em pequenas associações. Nós temos parcerias com alguns projetos no âmbito dos bairros saudáveis, por exemplo, a incapacidade de pequenas associações
colocarem esse trabalho, dar visibilidade a esse trabalho. Nós, sendo uma associação média, mas temos tido a felicidade de alguns projetos internacionais nos darem essa capacidade para trabalhar os temas da comunicação. E temos trabalhado ao nível das redes sociais muito nos últimos 2 anos, onde disponibilizamos textos de opinião, textos de diferentes autores, tanto no Instagram, @ASP_ONG, mas também no Facebook e no YouTube, muitos vídeos feitos por jovens. Então, consideramos que estes espaços existem, mas depois eles não têm o impacto que têm outras pessoas do mundo artístico, que têm, ou do desporto, que têm uma capacidade de mobilização muito maior. Isto porquê? Porque nós não temos, e aqui também falta, e agradecer aqui à Rádio Renascença esta oportunidade, mas as rádios e as televisões têm que estar mais próximas destes projetos, destes movimentos, destes grupos, para dar visibilidade, para que eles próprios depois tenham repercussão nas suas redes sociais. Então as nossas redes sociais são muito vistas como é um projeto, é uma ideia, é um grupinho que está ali, mas não, são espaços de educação, são espaços de formação, e eles ainda não estão a ser entendidos como tal. E aqui também porque falta, e que o Estado precisa, e nós estamos a trabalhar nesse sentido, de apoiar programas nos canais públicos para que deem visibilidade a esses projetos de escolas, das associações, das universidades, da sociedade em geral. Precisamos ter este espaço público, este espaço mediático, para que as redes sociais sejam entendidas, estas redes sociais das pessoas e dos grupos que trabalham na educação ambiental, entendidas como um espaço onde possamos ir procurar informação, onde possamos ir partilhar e discutir opiniões, e isso ainda não chegamos lá. João Correia, como é que vê, por exemplo, méritos das ações mais espetaculares de combate ou de suposto ativismo ambiental, que depois tem uma imagem mediática muito negativa na maioria das pessoas? Com isto quero dizer, dá a ideia de que ou as ações de protesto não são de desobediência, portanto passam um bocadinho despercebidos e não são espetaculares, ou os jovens sabem o que é que aconteceu quando alguém atirou uma lata de tinta para um quadro em nome de algo. Certo. É preciso chocar para chamar a atenção dos jovens? Isso é uma outra excelente questão. Eu diria que sim. Eu diria que, infelizmente, sim, tem que se chocar as pessoas. Mas isso não é o melhor caminho. Não só os jovens, mas a sociedade em geral. É claro, não estou aqui a advogar de forma alguma que se ande aí a estragar propriedade e nada disso, de forma alguma. Não estou a incitar à desobediência. Mas ocorre-me, por exemplo, a Greta, a miúda sueca, que tem um clube de fãs tremendo. Eu incluo-me declaradamente nesse grupo, mas depois tem um clube de haters, de pessoas que a detestam, que talvez seja maior ainda. Epá, essa miúda, quer queiramos admitir ou não, pôs o planeta inteiro a falar sobre alterações climáticas. Lá está, é como aquela história, aquela frase famosa de que é melhor que se fale de uma coisa do que não que se fale, qualquer coisa assim, não me recordo agora da fraseologia correta. Mas tudo isto para dizer que, mas ela tem o condão de facto meter-se em frente a um microfone nas Nações Unidas e fica assim com a cara vermelha e com as veias a latejar, e ela diz ali 3 ou 4 coisas mesmo brutas, mesmo chatas e de impacto forte, e começaram a dar-lhe alguma atenção. Ora, subscrevo absolutamente tudo o que o colega estava a dizer anteriormente. Temos que dar este salto, que não é nada fácil, das palavras aos atos, porque as pessoas, de facto, muito poucas ainda estão sensibilizadas para estas coisas. Estas ações muito chocantes e malucas, de facto vêm parar às notícias, muitas vezes com uma conotação negativa, mas pelo menos chamam a atenção da sociedade de que há aí uma cambada de malucos que estão muito preocupados com estas questões. De criatividade, não? Sem dúvida. Eu diria que, não sou biólogo marinho, portanto os meus dotes de marketing são patéticos, porque não me recordo nenhuma expressão melhor agora, mas eu diria que
seria importante meter em frente aos olhos das pessoas as imagens absolutamente horríficas que eu e muitos colegas, enfim, envolvidos nestas coisas, vemos a toda a hora, de pais e mães com crianças a morrerem-nos nos braços, porque não têm comida, não têm água, não têm nada, não têm literalmente nada. Nós acordamos de manhã e pensamos, onde é que eu vou tomar um pequeno almoço? Apetece-me um galãozito, uma torrada. Nada contra os galões e as torradas, foi o que eu comi hoje de manhã antes de vir aqui para a Renascença. Mas há um segmento gigante da população cujo único pensamento é como é que eu impeço os meus filhos de morrerem à fome. Ora, como é que nós damos o salto de nós, enfim, aqui no nosso mundo super protegido, começarmos efetivamente a fazer algo para ajudar o resto da malta? A consciencialização é crítica, importantíssima. A Aspia faz um trabalho notável nesse capítulo, muitas outras organizações, deixem-me só mencionar a Loving the Planet, que estou muito envolvido com eles há pouco tempo, do fantástico Eduardo Rego, não é? Aquela voz que todos conhecemos tão bem. Mas, como é que saltamos do pôr cliques e likes nas redes sociais, uma ação efetiva, para fazer qualquer coisa que pode muito bem passar por dar dinheiro? E o que é que lhes respondem os jovens com quem falam? Porque é que eles não se mexem, digamos assim? Encolhem um bocado os ombros. Alguns mexem-se, atenção, também não vamos ser aqui foleiros, porque sim, como o Joaquim dizia, mas é uma minoria, bem, isso? É uma minoria, sim. Há o grupo o grupo Thirst não sei quantos lá na escola, portanto que raise awareness, não é? Aumentam a consciencialização, sim, sobre o problema da água, da sede, e há muitas, as Loving the Planet Societies, portanto há muitas organizações, a verdade é essa. Há muita movimentação, flash mobs e não sei o quê, há muita coisa para aí a acontecer. Não podemos de forma alguma dizer que as pessoas estão quietas, não estão, o pessoal está-se a mexer, sem dúvida que sim, e as redes sociais estão cheias de iniciativas de pessoas a chamar a atenção para este problema. Mas lá está, é minoria. Verdade, minoria. Agora falta de facto passarmos destas ações mais, não quero dizer cosméticas, mas acabam por ser, para de facto prática, como é que vamos matar a fome a uma cambada de desgraçados que estão literalmente a morrer à fome, ilhas que estão a ficar, a desaparecer porque estão submersas. Como é que vamos tomar medidas, decisões diariamente que vão custar, vão ser difíceis, para ajudar o resto daquela malta toda? Isso é que é um desafio absolutamente gigante. Joaquim Ramos Pinto, vamos à última ronda. Aqui gostava de articular duas questões. Primeiro, falou no início da sua intervenção, penso que ia no caminho da sua intervenção, falar sobre o peso que os políticos, ou que a classe política, ou que os poderes, dão à opinião dos jovens e à participação dos jovens. Por um lado, gostava de perguntar se isso realmente pode ser um dos instrumentos que pode fazer alguma diferença, e por outro lado, uma segunda pergunta tem a ver com a educação ambiental, mas não de jovens, mas de adultos. Ou seja, se não há aqui também um caminho que tem sido descurado ou que pode ser acelerado em relação aos adultos. Sim, duas questões, vou tentar resumir, mas absolutamente essenciais, e que nós temos falado muito nos jovens, mas efetivamente a questão dos adultos é absolutamente importante, relevante neste espaço, neste meio, nesta circunstância que vivemos. Relativamente aos jovens, uma nota só, não sendo naturalmente apologista e criticando algumas formas de protesto que os jovens têm protestado, exatamente, temos que considerar de que quem tem filhas em casa, pequenos e pequenotas, sabe que faz parte, não é? A sua birra faz parte de criarem um espaço para serem ouvidos, chamar a atenção, e estes jovens estão a fazer isso. Se a forma como estão a fazer deve ser repensada e os jovens precisam de criar esse espaço de reflexão. Por outro lado, os adultos também são obrigados... Mas estas formas podem causar repulsa até num grupo de jovens que não se revê-se na causa, mas não se revê naquela forma. Sim, a mensagem que deixo aos jovens aqui é que repensem e que discutam, que sejam capazes de discutir essas questões naturalmente para encontrar soluções mais
criativas, eventualmente. Sim, criativas e menos prejudiciais do ponto de vista do impacto que estão a ter. Agora, por outro lado, é importante e temos que nós também, os adultos, trazê-los e falar com eles e dar-lhes a oportunidade e dar-lhes os espaços, porque quando chegam a estes limites, é efetivamente, como foi referido, para dar nas vistas. Então, porque é que nós não os ajudamos a dar nas vistas? Porque é que não criamos espaços para que eles venham publicamente ao espaço mediático, dar nas vistas e dizerem, e serem ouvidos? Porque isto é uma forma de dizerem que não estão a ser ouvidos. Então teremos que ser capazes de lhes dizer que eles têm espaços para ser ouvidos. E agora ligo a questão que me coloca. Os jovens têm que efetivamente ser ouvidos hoje para construir o futuro conjuntamente, porque nós ouvimos nos discursos de retórica de que nós estamos preocupados com as gerações futuras, as gerações vindouras, são dois chavões que aparecem nos discursos. E esta questão não pode ser assim. Não somos nós os adultos, neste caso, os políticos hoje com o exercício de poder, o poder financeiro que decide sozinho o que está a construir para gerações futuras. Não, os jovens hoje fazem parte da geração presente. Temos que trabalhar com vista às gerações presentes, de forma a que se possa construir as gerações futuras com os presentes. E os jovens têm que estar presentes hoje nos processos de discussão e de debate. E isso é absolutamente essencial para que depois não tenhamos políticas de ruptura, para quando eles chegarem daqui a meia dúzia de anos ao exercício nas empresas, na sociedade, na política, consigam dar continuidade e consigam reestruturar aquilo que é necessário reestruturar. E passo aos adultos, penso que eu sei que já está, que é, os adultos têm que ser acompanhados. Nós, nos nossos projetos que temos com as escolas, temos sempre associado os programas de envolvimento das famílias e da comunidade. É absolutamente essencial, quando se está a trabalhar um tema nas escolas, e aqui uma mensagem para as pessoas da comunidade educativa e também para as associações de pais e de mães, de encarregados de educação, que olhem os projetos que a escola tem, os projetos de cidadania, os clubes, e que consigam conciliar agendas. Isto é importante que os programas que são hoje desenvolvidos por grupo de jovens nas escolas sejam ao mesmo tempo trabalhados na comunidade, através de conferências, de debates, de participação nas assembleias municipais, de freguesia, nas câmaras municipais, para que esse trabalho que está a ser feito na escola não seja um trabalho de caderno, um trabalho que fica num teste e que é avaliado. É importante que estes trabalhos de escola tenham reflexo na sociedade e que os adultos sejam também envolvidos neste processo de sensibilização e de educação. E nós temos vários programas em que realmente envolvemos e promovemos, tentamos que as escolas promovam e envolvam a educação de adultos. Quando se trabalha, por exemplo, resíduos na escola, tem que se trabalhar resíduos em casa, na comunidade e na gestão política. E é este circuito que tem que funcionar. Vamos aqui ouvir o João Correia sobre estes dois temas, nomeadamente a questão dos adultos. Gostava de ouvir sobre isto. Os adultos não são fáceis. E recordo-me das discussões de murros na mesa que houve em minha casa, em discussões de família, nas últimas autárquicas. E atenção, deixem-me fazer já aqui o disclaimer que esta intervenção, ou o que vou dizer a seguir, é absolutamente apartidário. Mas lembro-me de ficar arrepiado de ver na rotunda do aeroporto um cartaz enorme que não vou mencionar o partido naturalmente, mas que dizia qualquer coisa como "Vamos devolver Lisboa aos automobilistas". Em 2021, um partido estará a apostar em ganhar as eleições, a ir buscar votos aos automobilistas e, portanto, está declaradamente contra as ciclovias, que no fundo foi o grande tema de debate em Lisboa, foram as ciclovias. E essa história chocou-me à bruta. Pensei, está aqui um problema grave. Se em 2021 ainda há políticos a fazer campanha contra as ciclovias, há aqui um problema muito grave por trás desta macacada toda. Sem dúvida que agora a Almirante Reis é uma seca. Eu faço-a, tínhamos 2 faixas, passámos para uma por causa das ciclovias, mas tem de ser uma seca. É isto que as pessoas têm de entender, porque tem de se dificultar a vida aos adultos, aos automobilistas, para as pessoas perceberem que têm de usar transportes públicos. É uma chatice fazer Almirante Reis agora? É sim, senhor. Há um metro por baixo. E há autocarros, e há táxis, e há Ubers, etc, etc, etc. Portanto, a ideia, e os adultos, como eu, têm de entender isto, é que
isto não vai lá se não se dificultar a vida às pessoas para, de facto, empurrá-las na direção das trotinetas, das bicicletas, de não sei o quê. A pessoa vai a Amsterdão ou mesmo a Londres. As pessoas têm que ser convencidas, não acha? Pois, verdade. Isso é uma frase famosa do... Assim, Eu sei. implementar de uma forma rígida e impositiva... Pois, claro que sim. Uma das melhores frases ocorreu-me agora de repente quando disse isso, e muito bem, do Dune, não é? Do famoso do livro do Frank Herbert, é a leader must learn to persuade, not to compel. Portanto, é dar a volta às pessoas e não a obrigar. Claro que sim. Mas a dada altura, a classe dirigente tem muita responsabilidade e se isto é para ir na direção certa, alguém tem que pegar no leme, não é? Ou alguém pega no leme e nós votamos nas pessoas que têm as mãos no leme. Ora, onde é que queremos ir? É na direção de uma Lisboa que facilita a vida aos carros ou queremos ir na direção de uma Lisboa que favorece o transporte verde? A decisão é tão clara como esta. Para mim, a decisão está tomada. Eu ando de bicicleta a toda a hora, ando a pé, etc. Também ando de carro de vez em quando, claro que sim. Não me choca apanhar secas no trânsito por causa das ciclovias, porque entendo que é nessa direção que o mundo tem de ir. Lá está, porque tenho um macaquito de 3 anos na cadeirinha da bicicleta aqui atrás, e espero que o tipo daqui a 20 anos não tenha que viver... E é possível pôr mais ciência nos adultos? Ou seja, é possível dar-lhe mais literacia científica? Bom, lá está, era aquilo que eu dizia há pouco. Há todo um conjunto de imagens que a mim me parecem muito óbvias e que ajudam a perceber este problema, como aquela imagem que eu estava da bola de basquete com o papel de celofane e das pessoas perceberem... Também temos que apostar nas redes sociais para chegar aos adultos, é isso? Claro, exatamente. É muito importante as pessoas perceberem que, por exemplo, Londres e Amsterdão. Um dos principais problemas é que os turistas não estão habituados a tanta bicicleta e levam com bicicletas a toda a hora. E eu gostava de ver isso a começar a acontecer em Lisboa. Eu sei que é paradoxal e agora as pessoas eventualmente pensam, o tipo está maluco, agora quer as pessoas a ter acidentes com bicicletas. Não, isso é um bom problema. No dia em que tivermos tanta bicicleta, tanta trotineta que começa a ser, que parece excessivo, eu diria que isso é um excelente problema. Em alguns aspectos já é excessivo. Exatamente. Mas isso é melhor do que não termos bicicleta nenhuma, não termos trotineta nenhuma e andar tudo com uma tonelada de carro a queimar carbono, a mandá-lo para a atmosfera, para tudo e mais alguma coisa, carros com uma pessoa lá dentro, tudo isso acumulado está a contribuir para um problemaço, e lá está, mais uma vez, e não querendo ser um chato do caraças, um problemaço que não somos nós que o sentimos na pele, é o resto do planeta que o sente. Mas ele há de cá chegar, e é isto que se calhar falta às pessoas entenderem. Muito obrigado, João Correia, muito obrigado, Joaquim Ramos Pinto. Foi o Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O programa está disponível na íntegra em versão podcast, nas plataformas digitais habituais, e tem genérico original do pianista Mário Lajinha. Esta semana fizeram este programa Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Nós regressamos na próxima semana para conversar sobre outro tema.